Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao workshop número 4 da 8ª Conferência Passive House Portugal 2020. Vamos então dar início a este último workshop desta edição de 2020 da conferência inteiramente virtual este ano. Referir então as entidades organizadoras, que são a HomeGrid e a Associação Passive House Portugal. Queremos também agradecer aos nossos media partners, nomeadamente à revista Edifício Energia, à revista Archie News, ao Diário Imobiliário, à revista Construção Magazine, à revista O Instalador e à revista Novo Perfil. Queremos também agradecer o apoio dos nossos parceiros institucionais, nomeadamente a Classe Mais e a ADEN, a Agência para a Energia, a RENAI, a Rede Nacional das Agências de Energia, a APCMC, Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, a ANCV, Associação Nacional de Coberturas Verdes, a ANFAGE, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Janelas Eficientes, a ANPQ, Associação Nacional de Peritos Qualificados. Agradecer também ao Passive House Institute e ao IFA, International Passive House Association, e por fim também o agradecimento à Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Queremos também agradecer aos nossos parceiros estratégicos, porque sem eles não teríamos então os workshops, visto que os workshops desta conferência são inteiramente da responsabilidade dos nossos parceiros estratégicos. E queremos então agradecer, uma vez mais, ao Grupo Saint-Gobain, à Zender, à Schluter, Soudal, Reiners, Artbel, BMI, Danosa, Grupo Presseram, Knauf Insulation, Aguila, à STO, à Fibran e à Rockwool. Relembrar, uma vez mais, os cursos de formação, os cursos oficiais da Passive House que vão ter início já no início de 2021, portanto, no início de fevereiro de 2021 vamos ter mais uma edição do curso Certified Passive House Tradesperson, um curso com uma duração de 21 horas que, no fundo, pretende capacitar quem está em obra de conseguir implementar as soluções, mas também acompanhar ou fiscalizar a construção de edifícios Passive House. Temos já mais de 250 pessoas formadas neste curso em Portugal. Também a iniciar no início de 2021, portanto, em finais de janeiro de 2021, mais uma edição do curso Certified Passive House Designer, este destinado exclusivamente a quem está diretamente ligado à área de projeto, quer seja projetistas, consultores, portanto, com uma vertente com maior componente do cálculo do balanço energético. Temos já mais de 150 pessoas formadas neste curso em Portugal e, à semelhança do Tradesperson, ocupamos o 7º lugar a nível mundial per capita, o que demonstra claramente a capacidade instalada que já existe e que é cada vez maior de projetar e implementar a Passive House. Não quero mais referir que no nosso site temos mais de 60 soluções dos parceiros da rede Passive House, que estão disponíveis tanto em vídeo como em PDF, organizadas pelos diferentes setores, okay? Portanto, podem encontrar aqui um repositório de soluções adequadas a edifícios de elevado desempenho e à Passive House. Também no nosso site conseguem encontrar toda a informação apresentada nas conferências anteriores. Já realizámos 7 conferências, esta é a 8ª conferência, e toda a informação está disponível de acesso livre, de forma gratuita e universal, para que possa ser consultada, e temos de facto um repositório muito grande de excelentes contributos e de excelente conteúdo relativamente à Passive House e não só. Temos também no nosso site também as outras apresentações relativas a seminários, conferências, workshops,
que já foram realizadas de norte a sul do país, inclusive nas ilhas e também por forma virtual. Toda essa informação está disponível no nosso site e já são mais de 60 eventos, já conseguimos alcançar mais de 3.000 pessoas nesses eventos, tanto presenciais como virtuais. No nosso site conseguem também encontrar alguma informação fruto da parceria que está a ser estabelecida com a DECO Proteste, neste caso visando uma maior sensibilização e informação por parte do consumidor final. E temos aqui um exemplo do resultado desse trabalho de parceria, que é este checklist, que permite a um consumidor final, ao público em geral, perceber se está perante o edifício Passive House ou não. Okay? Portanto, temos aqui a checklist dos aspectos que devem ser verificados para saber se este edifício é ou não uma Passive House. No nosso site encontram também aquilo que é, foi definido com esse objetivo, aquilo que é o nosso documento estratégico, que é o Manifesto Passive House para Todos, onde conseguem encontrar de forma muito resumida numa página e depois com as devidas referências bibliográficas e referências para mais informação, aquela que é a nossa estratégia e a nossa visão para a implementação da Passive House. Estamos também disponíveis a receber todos os contributos de quem quiser, no fundo, dar a sua opinião, dar o seu contributo para construir o futuro que queremos. Vamos então entrar no último workshop da 8ª Conferência Passive House Portugal 2020. Só relembrar aqui os aspectos relativos ao funcionamento da sessão. Devemos todos ter o microfone ligado enquanto está a ser feita a apresentação, enquanto decorre a apresentação. Devem ligar o microfone sempre que quiserem intervir, portanto, no período destinado ao debate e discussão. Todos os participantes deverão ter a câmara ligada para facilitar o reconhecimento e, de algum modo, também estarmos um bocadinho mais próximos uns dos outros, apesar de ser um evento virtual. A intervenção oral só será permitida a quem tiver a câmara ligada. Isto para que consigamos identificar a pessoa que está a fazer a intervenção. Em qualquer momento, podem utilizar o chat do Zoom para fazer o vosso comentário, colocarem as vossas questões. Essas questões serão depois registadas e apresentadas aos oradores. Estamos também a transmitir este workshop, esta sessão, via streaming no Facebook, na página do Facebook da Associação Passive House Portugal, e lá também podem participar. Utilizando a caixa de comentários, podem fazer as questões, fazer os comentários, que serão depois também transmitidos aos oradores, aos participantes aqui no Zoom. Portanto, este é o programa geral, que já conhecem, que está disponível no nosso site, dos workshops, o programa geral da conferência, tem a exposição virtual em permanência, portanto, desde 17 de novembro temos a exposição em permanência e assim vai ficar, portanto, todas as soluções dos nossos parceiros para esta edição da conferência estão aqui organizadas por setor. E só aqui uma visão geral sobre as sessões e os workshops dos dias anteriores, portanto, workshop 1, workshop 2, isto no primeiro dia da conferência. Depois, na semana passada, na quinta-feira, no dia 19 de novembro, tivemos as 2 primeiras sessões da conferência. E o workshop 3 foi realizado hoje, da parte da manhã. Vamos então entrar aqui no nosso workshop 4, em que se trata de um workshop realizado em conjunto por 4 parceiros estratégicos. São eles a Artbel, a Reiners, o Grupo Saint-Gobain e a Sodal. Nós vamos então assistir ao vídeo e ao workshop preparado propositadamente para esta conferência. No final da apresentação, que será realizada de forma contínua, iremos então ter o período de debate e discussão, será um período mais alargado. A sugestão que fazemos é sempre que tenham alguma questão, alguma dúvida, registrem essa dúvida e façam um comentário utilizando
o bate-papo, utilizando o chat do Zoom. As dúvidas e as questões serão todas registadas e depois transmitidas aos oradores. Nós vamos ter, então, a acompanhar e depois disponíveis para responder essas questões, essas dúvidas. Por parte da Artbel estará o Nuno Rezende. Por parte da Reiners teremos, então, o Pedro Santos e o Nuno Évora. Por parte do Grupo Saint-Gobain teremos o Vasco Pereira e o Francisco Ferreira. E teremos também o Helder Vilaça em representação da Sodal. Portanto, serão eles que depois irão dar sequência e responder às vossas questões. Sem mais demoras, vamos então assistir à apresentação do workshop destes parceiros estratégicos. Se lhe perguntássemos se conhece as nossas soluções técnicas para a construção passiva, possivelmente diria que sim. Contudo, no dia-a-dia, o que nós sentimos é que a principal dificuldade do setor está a agregar todas as soluções técnicas existentes e perceber, do princípio ao fim, o que é necessário para construir uma casa passiva. É por isso que nos juntámos aqui hoje, é para lhe tentar trazer essa resposta no que à envolvente diz respeito. Antes de passar aos especialistas, quero pedir-lhe que vá colocando no chat todas as questões, à medida que elas forem surgindo, para que possam ser esclarecidas no final. Vamos então começar com a construção da parede. Nuno, agora é contigo. Passive House é um conceito construtivo que define um padrão de eficiência energética, conforto, acessibilidade económica e sustentabilidade. Assente no desempenho, este conceito torna-se adequado a qualquer tipo de construção ou sistema construtivo, começando pelas alvenarias e passando pelos sistemas de revestimento e isolamento térmico, caixilharia, vãos envidraçados, instalação e soluções, etc. Um dos pilares e princípios fundamentais está relacionado com a excelente qualidade envolvente do edifício, pelo qual, em Portugal, o comportamento térmico de edifícios foi se tornando um tema cada vez mais importante ao longo dos anos, por conta do conforto e custos associados a este. Não é de estranhar, portanto, que faça cada vez mais sentido a criação de sinergias como a que hoje vos apresentamos na concepção de uma envolvente exterior completa, desde a parede até ao vidro. No que diz respeito à Artbel e seus produtos para criar alvenarias passivas, optámos por neste trabalho aplicar o bloco térmico ProEthics. Como o nome indica, este bloco é para uso exclusivo do sistema de ETICS, ou seja, isolamento térmico pelo exterior. Este bloco, o qual podemos encontrar com espessuras desde 15 cm, 20, 25 cm e 30 cm, é produzido em betão leve de agregados de argila expandida, onde, para além do seu comportamento térmico regulamentar, tem também um bom isolamento acústico, uma elevada rentabilidade, simplicidade na aplicação, reduzido consumo de argamassa de assentamento, estabilidade dimensional, reduzida absorção por capilaridade, verticalidade e planimetria de superfícies. Na execução da alvenaria com este bloco, devemos ter em conta que o bloco deve apresentar-se limpo e livre de gorduras. O assentamento deverá ser realizado contrafiado, com o cuidado de deixar as duas faces da parede regulares.
bloco é assente com argamassa nas juntas horizontais, preferencialmente com as caixas de argamassar para cada espessura de bloco, por forma a obtermos uma rentabilidade superior em obra e garantindo uma junta de espessura regular entre 10 a 15 mm. Para o efeito, foi usada a argamassa pré-doseada da Weber AM5. Por palete são fornecidos, para além dos blocos térmicos normais, os blocos de topo liso, blocos de metade e blocos de fundo fechado para maior facilidade e rapidez de execução de parede em obra. No bloco térmico Proetix encontramos um sistema de encaixe reversível macho-fêmea na junta vertical de encaixe para uma maior eficácia e rentabilidade em obra, proporcionando uma redução nos custos de mão de obra. Bom dia, o meu nome é Pedro Santos, eu sou diretor técnico da Reiners e vou falar durante um pouco do nosso sistema Mastermind. Este sistema foi especialmente concebido para um excepcional desempenho técnico. É constituído por duas linhas de perfilados separados com polímeros de última geração. Efetivamente, estas barretes que fazem a separação entre os perfis interiores e exteriores são de baixa condutividade e efetivamente dispõem de capas para reduzir também a transmissão por radiação. Também nas zonas em que temos cavidades, a convecção é reduzida pelo preenchimento com espumas, com também um baixo valor de condutibilidade térmica.
É importante salientar também que a permeabilidade destes sistemas é muito importante, porque efetivamente, se não tivermos boas vedações, e neste caso dispomos de duas vedações, a vedação que nós chamamos de acústica e a vedação de estanquidade, efetivamente não será possível ter um bom desempenho em termos de permeabilidade. Temos também na zona de envidraçada 2 linhas de vedação, e estas 2 linhas também são fundamentais para garantir que não há qualquer tipo de passagem pela zona da gola do vidro. Todas as zonas de descontinuidade destes vedantes devem ser devidamente coladas com colas para o efeito. E também as zonas de colagem e de descontinuidade dos perfis devem ser seladas para garantir que não há qualquer tipo de infiltração de água e de ar durante a ação do vento. Obviamente que a situação do vidro também é uma questão muito importante. É preciso que o sistema disponibilize uma boa caixa para colocarmos um vidro de grande dimensão, duplo ou triplo, ou um vidro que permita a colocação de uma solução para bom desempenho acústico. Efetivamente, não só é importante a questão da caixa do vidro, mas também a ferragem e o peso que ela toma. Para vãos de grande dimensão, a ferragem terá que tomar muito peso e obviamente tem que estar devidamente dimensionada para suportar o peso desse vidro em concreto. Estas questões são muito importantes para salvaguardar que a janela, durante o seu tempo de vida, tenha o melhor desempenho em termos de térmico e de permeabilidade ao ar e obviamente ao nível do conforto acústico. Obrigado, Pedro. Depois desta breve apresentação, vamos ver como se transforma a janela e quais os pontos críticos a ter em conta. Inicia-se o corte das barras. Na soleira, marca-se as drenagens conforme recomendado. Levamos todas as peças aos cortantes para proceder à mecanização necessária. De seguida, iniciamos a montagem dos perfis colocando sempre Reina Protector em todas as esquadrias, para proteger e selar as mesmas. Acertamos as alturas do alumínio nas esquadrias e a respectiva limpeza. Colocamos a vedação central cortada à meia esquadria e colada com cola de vulcanização, ou também existe a possibilidade de serem colocados cantos já vulcanizados. Para deixarmos prontos os ares fixos da janela, é injetado cola bicomponente para dar uma solidez à janela. Iniciamos a colocação da ferragem no ar fixo, neste caso as dobradiças do oscilobatente são ocultas. Em seguida passamos para a montagem da folha, seguindo todos os passos dados no aro anteriormente. Nos esquadros de alinhamento com aperto também é colocado bicomponente. Para poder limpar tudo, utilizamos Reina Finish 60. Iniciamos a colocação da vedação acústica na folha. Passamos para a vedação exterior do vidro. Colocação dos calços do vidro. E procedemos à colocação de uma espuma para alto isolamento entre o vidro e a folha. De seguida, montagem do oscilobatente na folha.
estará pronta para ir juntar-se ao ar. Bom dia e bem-vindos ao Expert Center nas instalações da Reynolds. Estamos aqui para apresentar as soluções da Sodal para a instalação das janelas eficientes numa construção passiva. Como sabemos, as passivales, portanto, é um modelo construtivo em que a máxima exigência está, portanto, intrínseca ao próprio modelo. Deste modo, iremos apresentar as soluções que temos para a instalação, como eu disse, das janelas eficientes, que passa num primeiro passo, portanto, num produto que é um pré-ar em fibra de vidro. Estamos a falar de soluções que elas próprias estão certificadas pelo Instituto Passivals. Este pré-ar, portanto, permite que a própria janela fique alinhada com os sistemas de isolamento. Como sabem, existem várias espessuras nos sistemas de isolamento no mercado, por isso é que este pré-ar também tem as medidas de 90, 130, 160 e 200. Este processo, portanto, iremos fazê-lo em cerca de 3 momentos. Um primeiro momento em que vamos fazer a montagem do quadro do próprio pré-aro. Um segundo momento em que iremos instalá-lo, portanto, na parede, em termos de fixação química e mecânica. E um terceiro momento em que iremos instalar a janela no próprio pré-aro. Este processo, portanto, enquadra-se nas soluções preconizadas pela Sodal, que é o seu sistema do Sodal Window System, o Premium Passivals. Portanto, espero que gostem e vamos mostrar-vos então todo o processo. Procedemos à montagem do quadro do solder frame, do pré-aro, através, portanto, do prévio corte das barras em função da medida do próprio buraco onde se pretende instalar. A ligação das diferentes peças entre si é feita através destes quadros metálicos, conforme pode ver, e também elas próprias são fixadas mecanicamente, garantindo deste modo a total segurança. Estas barras solder frame são fornecidas em medidas de 2,20 m, que podem ser cortadas quer em oficina, quer em obra, em função das medidas do buraco. Em função também dos diferentes tipos de isolamentos e principalmente das suas medidas, estas barras, portanto, têm as larguras de 90, 130, 160 e 200, conforme falei no início. É de muito fácil montagem e um processo também que se torna ele próprio também muito rápido. Após este processo, procedemos à limpeza e desengorduramento da face, portanto, a encostar à parede, porque depois aqui irá levar um selante de cola, que é o solder frame SWI, que tem a função de garantir a vedação de estanquidade à água e ao vento, mas ao mesmo tempo também é o que vai segurar o próprio quadro na parede quando se procede ao seu nivelamento e posterior fixação mecânica. De referir também que todas as ligações, todas as juntas entre as peças são vedadas com este produto. Procedemos então à limpeza da parede, garantindo que não haja poeiras, e instalamos, portanto, colocamos o pré-aro para nivelamento. Após este processo são feitas as medições para a furação e respectiva fixação mecânica. Todos estes processos estão definidos no nosso guia de montagem, pelo que facilmente conseguem depois acompanhar todos estes processos. O pré-aro está nivelado, está fixado mecanicamente, conforme podem ver. Após este processo, todas as juntas são seladas, garantindo a total estanquidade na peça. Aplicado posteriormente
estes espaçadores para a colocação da própria janela no pré-ar. Estes espaçadores têm a função de garantir, portanto, algum espaçamento da janela relativamente ao pré-ar e, ao mesmo tempo, também segurá-la enquanto procedemos à fixação mecânica. Após este último processo, a fixação mecânica, retiramos estes espaçadores. Verificamos deste modo que há aqui um espaço com o qual vamos fazer a instalação segundo o sistema da Sodal Premium Passive House. Começamos com esta espuma específica para a instalação de janelas, a Flexifoam. É uma espuma que tem certificação ao nível da térmica e da acústica pelo Instituto Rosenheim. É uma espuma não expansiva, portanto não vai pressionar os aros, é elástica, garantindo deste modo acompanhar todos os movimentos dinâmicos que possam surgir, portanto, nestes elementos. Após este processo de colocação da espuma e após estar curada, iremos instalar as membranas de estanquidade. Soda-Tite híbrido pelo lado de fora, garantindo aqui estanquidade ao vento e à água, com um SD baixo para deixar sair o vapor, e pelo lado de dentro a Soda-Tite LQ, portanto com um SD elevado para permitir que todas as condensações que se dão por dentro da casa não saiam para a parede. Portanto, toda essa extração deverá ser feita pelos processos mecânicos de ventilação da própria casa. Para finalizar, utilizamos o silicone de vedação Cirrub 2, máxima qualidade, que é um silicone 100%. Deste modo, passamos a ter uma janela eficiente, instalada eficientemente com as soluções Sodal Premium Passive House. O meu nome é Vasco Pereira e sou da Saint-Gobain Weber. Estou aqui para vos apresentar a nossa contribuição para este sistema de parede Passive House, nomeadamente a parte do isolamento térmico desta fachada, constituído pelo sistema ETICS, designado por Weber Therm Comfort. Este sistema inclui os materiais integralmente de produção da Saint-Gobain, nomeadamente as placas de lã de vidro de produção da Saint-Gobain Isover e as argamassas, os acabamentos e também um conjunto de complementos e acessórios da marca Saint-Gobain Weber. Este sistema ETICS tem um conjunto de vantagens que passo a descrever. E, para começar, a sua excelente resistência ao fogo, o seu excelente comportamento ao fogo, que o torna especialmente adequado à resposta às exigências mais elevadas que a regulamentação contra incêndios em edifícios nos coloca. Em segundo lugar, o excelente comportamento de proteção térmica, baseado na condutibilidade muito baixa deste material isolante em lã de vidro, que é de 0,034 Watt por metro Kelvin. Finalmente, a elevada permeabilidade ao vapor de água deste sistema, que o torna especialmente adequado para aplicações de reabilitação. O vídeo que vamos ver a seguir mostra as fases principais da execução do sistema Weber Therm Comfort, que começam pela aplicação de colagem das placas após a validação da planimetria do suporte, depois a fixação mecânica adicional à colagem feita com buchas, passa depois para a aplicação da camada de revestimento das placas feita com argamassa em revestimento delgado armado e, finalmente, o acabamento final com o acabamento colorido. Para terminar esta introdução, gostava de dar nota da facilidade de remate entre o sistema Weber Therm Comfort e o caixilho, que é proporcionada pela utilização do pré-ar Soda Frame. Permite resolver de uma forma muito eficaz este remate, reduzindo fortemente a probabilidade de podermos ter uma ponte térmica associada. Bom, e passamos então a ver o vídeo que mostra as aplicações do sistema. As placas isolantes devem ser coladas ao suporte em toda a sua superfície, pelo que a planimetria deste é fundamental. Caso não esteja plano, deve ser revocado.
A colagem realiza-se utilizando a argamassa Weber Therm Pro, que se prepara misturando com a quantidade adequada de água. As placas isolantes deste sistema são em lã de vidro, designadas Weber Therm Clima 34. A argamassa é espalhada em toda a superfície do verso da placa, usando uma talocha metálica dentada com dentes de 10 mm para garantir a adequada transferência de cola entre o suporte e a placa. A montagem das placas faz-se por fiadas horizontais, de baixo para cima, com as juntas verticais desfasadas. O remate com o pré-aro é uma operação que deve ser realizada com todo o cuidado, garantindo que as placas abraçam os cantos para minimizar o potencial de criação de fissuras. Na montagem das placas, deve ter-se todo o cuidado para que estas fiquem justas e alinhadas entre si, sem argamassas nas juntas. Os cuidados colocados nesta fase são fundamentais para o bom resultado final. A placa isolante ficará faceada com o perfil do pré-aro e deve ser criada uma junta de remate entre os materiais a ser preenchida com mastique elástico. No caso deste sistema, é obrigatória a fixação mecânica adicional à colagem. As buchas serão aplicadas apenas após o endurecimento da argamassa de colagem, provavelmente no dia seguinte, dispostas no perímetro das placas e no seu miolo, e dispõe de uma cabeça de maior diâmetro para contactar uma maior área da superfície da placa. Estas cabeças deverão ficar ligeiramente enterradas na superfície da placa para que não resultem saliências na mesma. A cavidade resultante em cada bucha deve ser preenchida com argamassa para nivelar a superfície e esconder o plástico que são feitas, que devem endurecer antes do revestimento das placas. Este revestimento é feito utilizando a mesma argamassa de colagem Weber Therm Pro, espalhada na superfície com talocha metálica dentada, dentro de 6 mm neste caso, para deixar uma espessura tendencialmente uniforme de aproximadamente 3-4 mm. Sobre esta argamassa acabada de espalhar, será aplicada a rede de fibra de vidro de reforço. Esta deve ficar esticada sobre a superfície e alisada suavemente contra a argamassa, de modo a que fique aderida, mas não esmagada na direção da superfície da placa isolante, removendo a argamassa que deve ficar por trás. Ao aplicar a próxima tira de rede, deve ser garantida uma superfície lateral com a anterior de pelo menos 10 cm, de forma a garantir continuidade na transmissão do esforço mecânico. Após endurecimento suficiente da primeira camada de argamassa, deve ser aplicada a segunda camada, que deverá cobrir integralmente a rede de reforço e deixar uma superfície com acabamento adequado a receber o material de acabamento final do sistema. Após pelo menos 3 dias de endurecimento, antes de aplicar o primário do acabamento final, deve fazer-se a revisão da planimetria da superfície de argamassa, lixando as pequenas irregularidades que possam ter resultado. Este primário, que visa preparar o suporte para receber o acabamento final, é aplicado a rolo em 1 ou 2 camadas, deixando secar. A empresa transformadora do grupo Saint-Gobain na área vidro não poderia deixar de estar presente nesta conferência Passive House Portugal. Neste sentido, e no âmbito do conceito Passive House, eficiência energética, saúde e conforto, economicamente acessível e sustentável, vamos utilizar uma solução de isolamento térmico reforçado, ou seja, vidros termicamente eficientes. Esta solução SGG Climalic Plus incorpora uma capa baixa emissiva SGG Planitherm One
e um vidro interior laminado Static Protect, contribuindo assim para melhorar a qualidade de vida das pessoas em termos de segurança, conforto, luz natural e bem-estar. Quero ainda salientar que numerosos estudos demonstram que vidros eficientes têm efeitos comprovados na saúde humana e na cura, nas emoções positivas e no aumento da produtividade e da capacidade de aprendizagem. A primeira fase de preparação do vidro é o corte e a tempo. Em seguida é realizada a preparação dos seus bordos para que não corte ao ser manipulado. A solução Climalite Plus proposta apresenta vidro duplo, distanciados com separador, formando uma câmara preenchida principalmente por gás argon. Esta operação é realizada num equipamento especialmente desenhado para o efeito. Os vidros são colados entre si com o separador instalado e o conjunto selado no seu perímetro com massa específica para garantir a estanquidade. O conjunto fica assim pronto para ser instalado no caixilho. Quando o ar fixo estiver pronto a receber a folha, esta será colocada. O respectivo vidro irá para o sítio, será calçado convenientemente os bits serão colocados com o respectivo vedante e a janela fica acabada. O acabamento final, designado Weberplast Decor, é um material colorido de base acrílica. Deve ser feita uma pré-mistura em cada balde para homogeneizar os componentes. Tendo havido o cuidado prévio de proteger os caixilhos e os vidros, o revestimento aplica-se espalhando com talocha metálica lisa, apertando bem contra a superfície. O acabamento final é realizado utilizando uma talocha de acabamento em plástico, realizando suaves movimentos circulares que fazem arrumar as areias do material de modo a obter uma superfície texturada regular. E assim temos a nossa fachada terminada. Muito obrigada, Vasco. Terminámos assim a construção da nossa fachada, mas não terminámos este webinar. Um webinar que foi crescendo à medida que crescia o entusiasmo de todas as pessoas que nele se envolveram. Esperamos de alguma forma ter contribuído para que perceba melhor como tudo acontece em obra, do princípio ao fim e no que a envolvente diz respeito. Queria apenas dizer que em qualquer um destes fornecedores encontra as soluções técnicas necessárias, mas também as pessoas que o podem acompanhar ao longo de todo o processo. Pessoas que se orgulham de trabalhar em conjunto para que, desse lado, possa projetar o futuro que todos queremos. Vamos então passar à discussão. Deixo novamente com os especialistas. Vamos então passar de imediato à discussão. Portanto, basta ligar o microfone e colocarem as questões que quiserem ver respondidas. Temos aqui então presentes o Nuno Rezende da Artbel, por parte da Reiners, o Pedro Santos e o Nuno Évora, o Helder Vilaça por parte da Soudal e por parte do Grupo Saint-Gobain, o Vasco Pereira e o Francisco Ferreira. Portanto, há uma primeira questão que foi colocada no chat e pedi ao Nuno Rezende que pudesse responder. No fundo, o que é que tem este bloco térmico ProEthics de diferente em relação aos vossos produtos? Esta foi a pergunta que a Esperança fez e eu acrescentava outra pergunta. Porquê é que foi escolhido o bloco térmico ProEthics para esta solução? E que outras soluções é que vocês poderiam preconizar ou prescrever para uma solução também de elevado desempenho? Olá, boa tarde a todos. Eu creio que estou audível, certo? Sim. Ótimo. Eu já tinha tido possibilidade de responder a essa questão em privado à pessoa, mas claramente passo a responder aqui também. Nós optámos por usar este bloco térmico ProEthics neste trabalho porque foi o primeiro bloco térmico, digamos assim, que foi criado há quase 20 anos atrás para executar alvenarias com uma competência térmica acima do que era normal, enquanto alvenaria simples. Sendo um bloco que será o mais conhecido pelo tempo que está no mercado,
achámos por bem ser esse o bloco que iríamos usar neste trabalho, para além do facto de ser um bloco que é o mais completo possível, no sentido de que, como puderam ver no vídeo, é um bloco que comporta metades de blocos já executadas em palete, já produzidas dessa forma, blocos com topos lisos também para os remates da zona dos caixilhos ou dos vãos, bem como blocos de fundo fechado para a zona, neste caso, do parapeito, e para a última fiada superior no encosto, por exemplo, das vigas, quando se tem que encher com argamassa, para que esse bloco de fundo fechado não permita que caia a argamassa para a caixa de ar do próprio bloco. E foi por isso que usámos esse bloco. Claro que temos outros blocos com competências térmicas acima deste. Como já tive possibilidade de referir na última vez que estivemos em contacto na semana passada, nós estamos a fazer o lançamento de um novo bloco, também com 25 cm de espessura, que tem uma competência térmica muito superior e muito melhorada comparativamente com este, ao ponto de poder, para ter o mesmo comportamento térmico, com exatamente os mesmos tipos de sistemas de ETICS, podermos reduzir até 1 a 2 cm de espessura desse mesmo isolamento, obtendo o mesmo comportamento térmico, o mesmo isolamento térmico. Ok, obrigado, Nuno. Entretanto, pegando aqui neste ponto, o Nuno Cachucho pergunta se não é necessário reboco exterior no bloco térmico para o ETICS. Certo. Como o Vasco da Weber teve possibilidade de referir, o reboco só fará sentido, digamos assim, se for necessário desempenar a parede, ou seja, se a alvenaria não tiver sido executada com alguma perfeição, na minha opinião com a perfeição que será exigida mínima. Estamos a falar de blocos também com 50 cm de comprimento por 19 de altura, ou seja, comparativamente, por exemplo, com materiais cerâmicos que são de dimensão bastante inferior, este tipo de blocos, que são praticamente retificados, permitem uma planimetria da parede muito superior do que usar outro tipo de materiais que existem no mercado, como referiu, por exemplo, o material cerâmico, o tijolo cerâmico. Ao proporcionarmos esse paramento bastante desempenado, não faz sentido estarmos a ter um custo adicional de reboco, porque, em boa verdade, ele não nos vai proporcionar nenhuma vantagem. A parede estará desempenada e poderá ser colado diretamente do sistema de ETICS à sua superfície. Pronto. O Nuno Cachucho pergunta também quais os principais upgrades do novo bloco Pro ETICS e quando estará disponível. Este novo bloco Pro ETICS designa-se exatamente de Termisovell. É o nome do bloco, já temos a patente criada, já está tudo registado. Já criámos uma primeira produção, como também já tive possibilidade de referir, já temos projetos em desenvolvimento que irão usar este bloco. O preço deste bloco, como alguém pôs também no chat, se compensa, o preço deste bloco claramente que compensa a diferença da espessura do isolamento. Estamos a falar de uma diferença que poderá rondar na ordem dos 20 cêntimos a unidade, 15 a 20 cêntimos a unidade, portanto compensa claramente a redução da espessura do isolamento. Se estivermos a falar então na questão de placas de lã de rocha ou lã de vidro, muito mais irá compensar. E as principais diferenças passam essencialmente mesmo pelo comportamento térmico, ou seja, no caso do bloco térmico de 25, para ficarem com uma ideia, nós temos um coeficiente de transmissão térmica, ou um U, de 0,93, enquanto que com este novo bloco, com a mesma espessura, iremos ter um coeficiente de transmissão térmica de 0,64, que é substancialmente abaixo do que o bloco térmico 25 normal. E em termos de desempenho acústico? Que diferenças... Em termos de desempenho acústico, irá ter um comportamento também superior. Por exemplo, este bloco de 25, este térmico Pro ETICS de 25, tem um isolamento de 47 decibéis. Estamos neste momento numa fase de análise desse comportamento acústico, mas claramente pelo conhecimento técnico que temos e por comparação com outros blocos que nós temos numa vertente acústica também, no caso do Iso Argila,
Queremos que este bloco de 25 cm, este termo Isobel, irá rondar na ordem dos 51 decibéis, 51 a 52 decibéis de isolamento acústico. Ok, obrigado, Nuno. Portanto, entretanto, quem quiser participar, basta ligar o microfone e intervir, fazer diretamente a questão. Eu vou só aqui apanhando mais algumas perguntas aqui no chat. O M. Dias pergunta qual o preço da solução da Sodal por metro linear. Eu penso que estará a referir ao sistema de pré-aro, o Soda Frame. Hélder. Sim, boa tarde a todos. Viva. Relativamente à questão da solução em si, portanto, nós não conseguimos defini-la em termos de metros lineares no caso concreto, porque o próprio pré-aro, portanto, como eu disse no vídeo, portanto, existem várias espessuras para estar em linha com as espessuras também que existem em termos dos isolamentos exteriores, 90, 130, 160 e 200, e depois também há aqui uma variável que tem a ver com o próprio aproveitamento ou não, portanto, das peças em função dos cortes nos buracos. Portanto, cada projeto analisado poderá haver alguma percentagem de perda, mas embora muito residual, porque as próprias barras, elas têm as ligações, portanto, dos cantos, portanto, com os quadros. Não foi aplicada aqui uma outra solução que é, digamos, o alongamento das próprias barras. Portanto, ela permite também fazer um aproveitamento das barras na sua continuidade longitudinal, através de umas peças, não de esquadros, mas umas peças, portanto, contínuas. Portanto, não é possível dizer assim no imediato quanto é que custa, porque tem que ser vista em função de cada projeto e em função também de cada medida do pré-aro que possam utilizar. E estamos a falar de um componente que tem certificação Passive House. Exatamente. Este elemento de fixação e de garantia de ausência de pontes térmicas na instalação da janela. Sim, este pré-aro, portanto, é uma solução que ela própria está certificada pelo Instituto Passive House. Ela permite exatamente trazer a janela para ficar alinhada com o sistema de isolamento, permitindo as próprias linhas isotérmicas, portanto, não ter nenhumas descontinuidades, garantindo assim um isolamento muito superior. Por outro lado, também, o próprio sistema de instalação da janela no pré-aro, que esta parte também é muito importante, que é o sistema Premium Passive House, portanto, ele próprio também garante, portanto, que não haja perdas em termos do que é o coeficiente de transmissão. Ou seja, com o sistema que foi usado, nós conseguimos, para uma aplicação normal, tradicional, nós conseguimos chegar-nos ali na ordem do valor U, na ordem dos 23%. E ao nível da acústica, a espuma que foi aplicada, portanto, aquela Flexifoam, ela está certificada por Rosaname também de um isolamento acústico na ordem dos 60 decibéis. Aproveitar aqui o embalo, perguntava-te, apanho aqui também a pergunta do Rui Farinha, qual o tipo de mastico utilizado entre o pré-aro e o revestimento? Ali normalmente poderíamos usar um polímero, porque no fundo é um produto que é o que foi usado, por exemplo, para fazer a própria fixação química do pré-aro à parede. Portanto, em termos de compatibilidade, portanto, é um produto que funciona muito bem. E para além disso, ele também tem ali um taco inicial também grande, o que permite garantir que as peças fiquem fixas, embora o seu processo de cura, portanto, ainda não esteja finalizado. Portanto, o Sodasil SWI que nós aplicamos na colagem do próprio pré-aro, portanto, ele pode ser aplicado nessa junta, mas também outro tipo de polímeros, portanto, que existem vários tipos de polímeros. Okay? Por exemplo, posso referir, por exemplo, um Sodasil 240 FC, portanto, funcionaria também muito bem. Okay. Ok, obrigado. Eu tentando agora meter aqui a Reiners também na discussão. Só uma pergunta para a Sodal. Sim, força. A tela líquida, o Soda Tight LT, como é que fazem para depois o perfil, ou seja, estão a pôr entre o ar da janela e a parede para isolar a junta, não é? Mas como é que fazem depois para futuramente o perfil da janela ficar limpo ou ficar acabado? Como é que costumam fazer
esse pormenor. É colocada uma máscara no ar fixo da janela, ou seja, é colocada uma fita com depois puxa-se a fita e depois ao tirar a fita, ainda podendo ser em úmido, fica com o acabamento perfeito. Normalmente há sempre um overlap, há sempre uma sobreposição da membrana líquida sobre uma parte do ar fixo e essa zona deverá ser obviamente tapada depois com o acabamento. Fazem uma tampagem, mas há de sobrepor um bocadinho, 1 centímetro ou assim. Sempre. Ok, obrigado. Ok, boa tarde, Pedro. João, só aqui uma questão também. Sim, força. O pré-aro é o soda frame da Sodal. Não confundir com o caixilho. O caixilho, ou seja, aquilo que vocês veem no vídeo em preto, em conjunto com a ferragem, são componentes fornecidos pela Reyners aos transformadores que fabricam e instalam. A Reyners não vende diretamente ao consumidor final, vende a instaladores que transformam e depois, eventualmente, ou instalam ou vendem instaladores que fazem a instalação. Há aqui uma cadeia definida. O Soda Frame é um produto da Sodal que, obviamente, é muito bem-vindo para melhorar aqui o desempenho energético da instalação. Pronto, só para recordar, qual é que é a série que vimos aqui a ser aplicada da Reyners? O sistema Masterline. Masterline 10, é isso? Masterline 10, sim. Pronto. Portanto, trata-se também de um componente que tem certificação Passive House, o que casa bem aqui com a solução também da Soda Frame. Ficamos com uma instalação composta integralmente por soluções com certificação Passive House. O Masterline 10 tem 10 cm de espessura ou não? Ou não tem nada a ver? Tem próximo de 100 mm, sim, de profundidade da folha. Então o perfil da Sodal também deve usar um qual? O de 100 também? O Soda Frame, do que eu sei, obviamente o Helder Vilaça poderá esclarecer, mas tem em várias medidas disponíveis em função da profundidade. Mas só estou a perguntar se usaram a de 90 ou se usaram a seguinte. Sim, neste caso usámos a medida de 160. Usámos a medida de 160, embora o que mais se utiliza, devo dizer, até é o de 90, mas neste projeto usámos até o de 160. Mas o de 90 não dá para a janela de 100, só se ficar um bocadinho no interior. O 90 é usado, é o que é mais usado, mas depois é em função também das espessuras das janelas, como é óbvio, por isso é que existe o 90, 130, 160 e 200. Neste caso concreto usamos o de 160. Tem que se adaptar depois a quantidade de isolamento ao perfil, ou ao contrário. De qualquer forma, João, ou vice-versa, exatamente. A profundidade do Soda Frame depende mais do material de enchimento para o capô. Sim. Porque a janela poderá também sobrepor um pouco sobre o túnel, desde que não seja mais do que o semi-perfil interior. Depois, a partir daí, já começa a perturbar o desempenho térmico da secção. Tem que ser a parte do meio, tem que estar dentro do perfil. Exatamente. A parte onde está o polímero de ligação entre os dois semiperfis de alumínio, essa parte deve estar completamente em cima do Soda Frame para fora. Mas obviamente isto depois depende de cada situação, depende da composição da parede, mas no princípio... Naturalmente as medidas do pré-aro, portanto, elas estão idealizadas tendo em conta essencialmente, exatamente o que o Pedro disse, tendo em conta as espessuras dos isolamentos. No caso concreto da janela, por vezes poder ser, portanto, a de 100 relativamente à de 90. Portanto, não fará grande diferença, até porque a janela, por defeito, ela está, mesmo assim, está independente do pré-aro. Portanto, ela tem aqueles espaçadores que são postos, portanto, quando é colocada a janela é fixada mecanicamente, mas depois são retirados esses espaçadores. Portanto, a janela fica, mesmo assim, independente do pré-aro. Vasco, penso que ias... Eu queria dar aqui uma nota, João, se me permites. Força. Sim, relativamente à questão que está a ser colocada das espessuras do isolamento. É exatamente o que o Helder disse. A espessura do Soda Frame condiciona naturalmente a espessura do isolante e vice-versa. Ou seja, o isolante, a face exterior do isolante deve ficar à face do Soda Frame para que o processo seja bem instalado. Portanto, claramente a oferta, digamos assim, de espessura do Soda Frame irá condicionar a espessura do isolante que for utilizado. Eu aproveitava só aqui
intervenção do Vasco para, no fundo, me perguntar neste processo de elaboração deste protótipo, procurar justificar porque é que a escolha recaiu naquele material isolante e não noutra solução que o Grupo Saint-Gobain também tem disponível, mas porquê esta solução de isolamento em específico? Eu não tenho a certeza de ver a pergunta toda, que eu tenho aqui algumas falhas. Eu presumo que estejas a perguntar porque é que escolhemos esta solução, este sistema em concreto, portanto com este tipo de placa isolante e não outras. Exato. Pronto, primeiro porque, e eu julgo que disse isso no vídeo, porque é um sistema integralmente constituído por componentes Saint-Gobain, que é desde a placa isolante até todas as argamassas, acabamentos, superfície e por aí fora. E portanto interessa-nos promover esta solução que tem melhor desempenho térmico em resultado da contabilidade da placa isolante. Posso fazer uma pergunta? Depois... Força. Eu peço desculpa, a minha rede aqui anda um bocadinho instável, portanto eventualmente estão a ouvir um bocado aos cortes. Depois, porque esta solução tem um conjunto de vantagens que eu referi, que são nomeadamente a resistência ao fogo e também a permeabilidade ao vapor d'água, que portanto permitem outro nível de segurança, digamos assim, no revestimento do isolamento térmico das paredes. Obrigado. João Ferreira, querias fazer... É só para perguntar, como é que conseguem fazer o acabamento na janela do pré-ar da Sodal com o isolamento? O isolamento encosta, mas depois a rede leva cantos, leva tudo. Como é que fazem o acabamento na fibra de vidro? Sim. Não sei se conseguiram perceber, mas de facto portanto, a placa fica à face da esquina, chamemos-lhe assim, da esquina exterior do solda frame, e depois a camada que reveste as placas caminha, portanto as argamassas com a rede e depois os acabamentos caminham ligeiramente para sobre o aro fixo da janela, para fazer o remate. E leva perfil de canto? Não, neste caso não leva perfil de canto, não há vamos lá ver, eu também digo isso no vídeo, o solda frame simplifica muito, a existência do solda frame simplifica muito o remate deste sistema ETICS, do Weber Thermoconform, contra o ar fixo da janela, porque tem, digamos assim, um batente direto, sem ter que dobrar na ombreira, não é? Como em condições normais teria que acontecer, e traz também, tem outra vantagem, que é, traz o caixilho para o alinhamento da camada térmica, que é, enfim, mas não acabamento à cor, a solução mais adequada no contexto passival para a instalação da janela. E dão acabamento à cor no perfil, no solda frame que... Não percebi, desculpe. Vieram com o acabamento à cor até à esquina e depois para dentro o perfil é preto, se for noutra cor... O solda frame fica escondido por trás... Mas a janela não ocupou tudo. O solda frame fica escondido por trás da camada de argamassa. Mas a argamassa deu a provar. Não, é só a minha pergunta. A argamassa cobre uma faixa, portanto aquele Helder, ajuda-me o nome da massa de estanquidade que lá estava, portanto a argamassa passa ao solda frame, cobre essa espessura. Era o solda tight híbrido. De massa de estanquidade. Era a membrana de estanquidade exterior, solda tight híbrido. Depois, e essa é pintada ou leva o acabamento? Não consegui perceber. Então, ela é pintada. A argamassa passa por cima. Exatamente, mas o revestimento depois final, portanto, vem por cima e vai topar no caixilho. Por isso é que depois no final, portanto, essa junta do revestimento final que topa no caixilho, portanto, ela é vedada com aquele silicone que é um silicone que é 100% silicone para garantir a máxima estanquidade. Qual era a espessura do isolamento térmico? Não sei se já disseram, não apanhei. Neste caso, portanto, tivemos que nos ajustar à espessura do solda frame que lá estava disponível. Neste caso é 16 cm. Mas o normal, o que mais utilizamos será se calhar o de 8? Sim, eu ainda insisti com o Helder para tentar arranjar o 90, mas não foi possível. Portanto, ele obrigou-me a arranjar uma solução para poder ali 16 cm de isolamento, que claramente é uma solução para a Suíça, não é para Portugal, não é?
Mas no caso de utilizarmos um isolamento de 8, temos ali 1 centímetro a mais no frame. Isso consegue ser, portanto, vencido depois com a argamassa? Teremos que provavelmente criar ali sim, nessas condições teríamos que criar, ou utilizaríamos um isolamento de 90, que eu julgo que não existe como standard, mas é sempre possível produzir, ou então iríamos ter que fazer um reboco com 1 centímetro de espessura sobre a alvenaria para poder cobrir os 90 milímetros dos 9 centímetros de espessura. Estamos a encarecer mais a solução, então. O caminho não pode ser esse. Pois, a solda alta tem que arranjar a solda frame com intervalos de 10 centímetros. Eu já lhe disse isso. Ok, obrigado. Eu também já. Vamos ouvir? Sim, estamos a ouvir. Eu gostava que fizesse um comentário em relação à localização da janela em relação à parede. Portanto, nós estudamos na Passive House que a localização do vão tem influência na solução final. Quanto mais há umas soluções mais próximas, umas soluções em que a janela fica, neste caso, na continuação do isolamento, outras que fica a meio da parede, portanto, da alvenaria, outras que fica à face interior da alvenaria, e creio que aquilo que é dado na Passive House, portanto, a solução ideal é fazermos colocarmos a localização da janela a meio do tijolo na face exterior. E depois para o capoto, para o isolamento pelo exterior, rematar no caixilho. Neste caso vocês fizeram esta solução pelo exterior. Não existe nenhum frame que faça portanto, o pré-aro na zona da alvenaria. Vocês, quando adotaram esta solução, fizeram assim por alguma razão ou qual foi a justificação? Eu posso só fazer aqui um breve esclarecimento, que é a solução ideal, aqui não se trata de ser Passive House ou não, a solução ideal para a instalação da janela, para se reduzirem as perdas na instalação da janela, é ter a janela instalada no seguimento da camada de isolamento térmico, de modo a que as linhas isotérmicas possam ter o menor desvio possível. Okay? Portanto, esta solução que vimos aqui é uma solução inteiramente by the book, de acordo com a Passive House. Ok, então fui eu que percebi mal nas explicações dos desenhos, fui eu que então entendi mal, porque eu fiquei com o entendimento errado. Então. Sim, mas esta é a solução mesmo ideal. Mas agora passo a palavra aos oradores. Mas eu acrescentaria exatamente que, portanto, o pré-aro surge como solução precisamente para trazer a janela para fora exatamente do vão da parede, para estar alinhada com os sistemas de isolamento. De referir que os sistemas de isolamento tradicionalmente poderão estar por fora, mas há modelos construtivos em que ele poderá estar por dentro também. Mas a importância, portanto, deste elemento do pré-aro é exatamente para trazer a janela para ficar alinhada com o sistema de isolamento, garantindo que, portanto, que não haja descontinuidade exatamente nas linhas isotérmicas. Muito bem, então peço desculpa porque era eu que estava com uma ideia errada. Sendo assim, este é o sistema perfeito. Então, sendo Passive House ou não, este é o sistema perfeito. Portanto, a continuidade, a localização da janela do vão é na continuidade do isolamento ETICS. Em termos de situação ideal para reduzir as perdas pela instalação da janela. Não há dúvida. Precisamente, é esse o objetivo. Okay. Muitas vezes isto, na prática, pode ser muito difícil de conseguir, porque isto obviamente obriga a um compromisso em termos de projeto e as soluções têm de ser definidas desde raiz, mas do ponto de vista da física dos edifícios e da física das construções, esta é a situação ideal para reduzirmos as perdas por transmissão no perímetro da janela. E eu se calhar até posso partilhar só aqui a informação que consta dos certificados destes produtos que acabámos de ver.
se virmos o certificado do sistema Masterline 10 da Reiners, este é o aspecto do certificado que identifica o componente, o fabricante, as zonas climáticas para o qual está certificado e está avalizado pelo Passive House Institute. E depois há um aspecto muito importante e interessante aqui, que é as instalações que já estão pré-definidas ou já foram estudadas neste processo de certificação. E se repararmos para um sistema ETICS, que aqui vemos, a instalação é feita exatamente como vimos aqui neste caso, que é instalada dentro, no seguimento da camada de isolamento térmico. Claro, depois o isolamento térmico pode ser maior ou menor, não é? Em termos de espessura, e depois rematar ainda por cima disso, não é? Sim, aí obviamente isto é possível quando temos espessuras de isolamento para o centro da Europa que vão para os 30, 25 centímetros, e aí é possível fazer esse recobrimento. No nosso caso, tendo ali... dificilmente acontecerá isso, mas é possível em algumas situações. Mas no nosso caso, no nosso clima, que anda à volta dos 10, não será necessário. Sim, e dificilmente acontecerá isso quando temos perfis com esta envergadura. Okay? Se formos ver o certificado do SodaFrame, este aqui por acaso é a solução que tem 13 milímetros de largura. Neste caso, o componente certificado é o SodaFrame, portanto, para a instalação da janela, e aqui o perfil é um perfil genérico de janela. Pronto, e vemos precisamente esta situação. Portanto, é um sistema que foi desenhado para conseguir instalar a janela perfeitamente na camada de isolamento térmico, garantindo um suporte rígido em toda a periferia, com a minimização das pontes térmicas. Já agora... Sim, força. Este sistema da SodaFrame é possível adaptar a qualquer tipo de janela, PVC, alumínio? Não há limitações? Helder. Não sei se ouviram a minha pergunta. Sim. Estava a perguntar se este sistema da SodaFrame... Sim, ele é perfeitamente adaptável a qualquer tipo de janela, não tem problema nenhum. Mesmo em termos... Isto está aqui um pouco instável, mas eu ouvi a pergunta. Ok. Sim, nós também ouvimos a resposta. De acrescentar que, obviamente, é importante estar atento às cargas limite perante a ação do vento e os pesos que pode tomar. Há limite, hein? Sim, como é óbvio, quando dizemos que ele está apto para incorporar qualquer material, claro. Agora, no próprio dia de instalação, portanto, em função do tem capacidade de carga até 780 kg por metro, não é? Portanto, mas em função de que a medida também aumenta, há todo um conjunto de acessórios, de complementos que podem ser aplicados, que permitem aumentar, portanto, essa resistência, portanto, ao peso da janela. Eu acrescento que o Instituto Passive House, portanto, que ele está certificado pelos 3 climas, portanto, quer frio, temperado e quente. Portanto, o que ali apresentado foi o moderado, mas ele está certificado pelos 3 tipos de climatologia. Eu, se calhar, lançava também só aqui mais uma questão geral, que é, do ponto de vista da instalação, e esta é uma pergunta geral para todos os parceiros intervenientes, do ponto de vista da instalação e das diferentes fases da obra, queria o vosso comentário sobre se este método e esta abordagem se facilita o trabalho em obra, que muitas vezes nestes interfaces temos a parede que é executada, tem os isolamentos, tem os rebocos, tem a janela, tem depois os remates que são feitos, se esta solução acaba
qual é que é o vosso comentário? Eu não vou estar aqui a dizer se é positivo ou se é negativo, mas qual é que é o vosso comentário relativamente a esses interfaces entre os diferentes intervenientes na obra? João, se me permitires, em relação ao caixilho, há uma vantagem grande na utilização deste tipo de ar exterior ao túnel na alvenaria, porque obviamente, mesmo que a parede de tijolo tenha qualquer tipo de desalinhamento em relação ao perfeito quadrado, que obviamente é sempre um objetivo, mas dificilmente é atingido na perfeição, o facto de aquilo ser chapado de frente na parede permite que a janela seja colocada à direita e depois que sejam as argamassas no final a fazer o nivelamento e o ajuste. Isso é uma vantagem grande que traz, não é? Já agora, seguindo da esteira e aproveitando também a oportunidade para complementar, necessário ou não, rebocar a parede de alvenaria. Portanto, de facto, as duas interações que o sistema de isolamento térmico tem com o seu suporte, que é a parede de alvenaria, e depois o remate na zona do caixilho, portanto, primeiro, de facto, e eu a brincar com o Nuno, quando ele estava a fazer a parede, eu disse-lhe, pá, tu deixa-me essa parede direita, se faz favor, senão o obrigo-te a rebocá-la. E ele disse, mas estás a brincar comigo ou quê? E se vocês repararam que eu andei lá com a régua a esticar, porque de facto o crítico neste sistema é que as placas têm que ficar integralmente coladas, portanto toda a superfície da placa tem que ficar colada ao suporte. E isso obriga para que a espessura da cola, depois de esmagada, não ultrapasse nunca 1 cm de espessura, isso é crítico para poder não partir. De facto, a planimetria do suporte é crítico e é irrepreensível a qualidade daquela superfície e essa é naturalmente uma das grandes vantagens deste tipo de bloco, nomeadamente este bloco da Artebel. Relativamente ao solda frame, acho que também já fui claro à vantagem e à simplicidade do remate contra o solda frame. Só temos o problema Helder, que precisamos de mais espessuras de solda frame, porque de facto temos um problema de compatibilidade das espessuras do isolante com a espessura do solda frame. Mas de resto, do ponto de vista, não só do ponto de vista técnico, já foi profusamente abordado, mas do ponto de vista de execução, simplifica muitíssimo o remate de qualidade com a zona do envidraçado, do caixilho. Bem, no que nos diz respeito, portanto, nós gostaríamos de orientar que, sendo a parte da instalação das janelas normalmente um parente pobre, no que diz respeito, portanto, aos modelos construtivos, nomeadamente também nas passivals, mas é onde muitas das vezes cerca de 40% se dão a todas as perdas, tanto nas janelas ou ao redor das janelas. Portanto, estas soluções, muitas das vezes, o ganho que se tem em termos da sua eficiência térmica, energética e acústica, portanto, o retorno é muito elevado relativamente ao custo do próprio material. Portanto, se repararmos, quer a janela, e a janela engloba naturalmente, portanto, a parte do alumínio da Reiners e a parte do vidro, porque portanto, é um componente que também está e foi feito em função do que era uma janela Passivals, a parte do isolamento por parte da Weber, naturalmente, e temos aqui a parte do pré-ar. Se repararem, trabalharam todos em conjuntos para fazer ali, digamos, uma face completamente estanque, hermética dentro do possível, para garantir, naturalmente, o maior conforto térmico e acústico para quem dentro daquela casa iria ficar. Até dava vontade de fazer o resto das paredes e ficarmos todos lá dentro. Eu confesso que João, se me permitires, uma porta. Se me permitires, da nossa parte, gostava de dizer que ainda não tive a possibilidade de dizer isso presencialmente a todos os intervenientes, mas desde já agradeço a oportunidade que nos deram de trabalhar convosco, porque acho que foi um projeto muito, muito interessante, demasiado simples para nós, porque acho que todos nós fomos criando soluções no mercado precisamente para simplificar todas estas questões. O vídeo que vocês viram, independentemente de uma crítica construtiva que surgiu e bem, de que se calhar poderia-se mostrar o mesmo num menor tempo, é verdade, mas aqui o objetivo foi tentar demonstrar a realização contínua
desde o início da parede até ao último remate final, para as pessoas perceberem que aquele tempo de corte e costura que existia há uns largos anos atrás já não é viável hoje em dia para se conseguir fazer coisas com qualidade, e fazer coisas com qualidade também não tem que ser complicado. Todos nós facilitamos isso hoje em dia, e é por isso que nós vamos desenvolvendo produtos novos e soluções novas, precisamente para se construir com qualidade da forma mais simples possível. Ok, obrigado. Eu queria também só fazer aqui colocar aqui mais uma questão sobre o vidro, neste caso, especificamente do vidro. E só por curiosidade, qual foi o perfil intercalar, o perfil separador dos vidros que foi definido? Nós não vimos, portanto podem dizer qual é a solução ideal. Sim, a solução ideal é utilizar o ORMED. Foi exatamente isso que foi utilizado neste caso. Ótimo. Portanto, é um perfil com uma condutibilidade muitíssimo baixa. Portanto, tem um PSI que é cerca de 1/3 do perfil tradicional. Perfis tradicionais em alumínio ou aço. Pronto, aqui só para não haver dúvidas, estamos a falar daquele perfil que separa os dois vidros, ok? Sim, é o perfil perimetral, exatamente. Que tem, depois é cheio, no seu interior, tem um produto, um esticante, para, digamos, absorver alguma umidade que tem o ar na altura em que o vidro é construído. E, portanto, depois leva uma segunda barreira, pode ser de silicone específico ou outro material, poliuretano ou outros, há vários materiais. E, portanto, é dessa forma que mantemos a estanquicidade do conjunto. Uma pergunta, não acham que para uma janela deste nível, um vidro duplo, não é muito... Uma janela com aquele desempenho, acho que, não sei, a diferença de preços que vai acrescentar para uma solução daquelas, acho que não justifica uma janela daquelas levar um vidro duplo. Não sei, podem ter outra opinião, mas uma janela daquelas vai levar uma instalação, se calhar, de 400 ou 450 euros o metro quadrado. E um vidro triplo aumenta, se calhar, 20 ou 25 euros o metro. Acho que não é, quem mete uma janela daquelas não vai procurar um vidro duplo. Não sei, estou só por fazer este comentário porque aceito muitas janelas duplas nesses perfis que agora há e que já são bons, de PVC, de 1.2, 1.3, esses são bons. Mas uma janela, quando já começam a ter um certo valor monetário elevado, acho que o vidro aí, numa janela, numa casa normal, se calhar acrescenta 1.000 euros, 800 euros, numa proposta de 20 mil ou de 15 mil, 16 mil, não sei. Estou só a fazer esta à parte porque, para o nível de desempenho, acho que, não sei, queria que comentassem porque é que metem uma janela de vidro duplo, embora seja o mais normal, também aquela janela já não é um perfil normal, digo eu. Eu posso, relativamente ao vidro, para a nossa latitude, nós conseguimos, em vidro duplo, conseguimos um coeficiente de transmissividade térmica na ordem de 1 watt por metro quadrado. Isto em vidro duplo. É o melhor que se consegue neste momento. Em vidro triplo, podemos chegar a 0.5. Já uma solução muito com câmaras, com duas câmaras de 16 milímetros, com as câmaras com gás inerte, portanto, a 90%, com duas capas baixo-emissivas. Para além disso, estamos a falar de uma estrutura total de vidro de acima dos 50 milímetros. Ora, isto também vai implicar que o caixilho tenha que ser um caixilho já mais robusto, mais espesso, também mais caro. Portanto, aqui não é só o valor do vidro
vai encarecer na ordem dos 30%, 40%, depende digamos, das soluções, da solução base, mas depois também o próprio perfil, o próprio caixinho, não é? Mas neste caso não acrescenta nada, porque o perfil, é o Masterline 10, portanto ele já aguenta, acho que é até 54 ou 56 de envidraçado. Pôr-lhe ali um perfil, uma janela, não sei. O que é que a Reiners acha disto? É normal venderem esta janela com vidro duplo? Não sei se o Pedro ainda está... Pedro. Assim? Pedro, não sei se ouviste. Não sei se ouviste a questão. Não, peço desculpa. Pronto, só resumindo, o João Ferreira estava a perguntar, no fundo, se é comum a utilização deste tipo de sistema de castelharia com vidro duplo e se não compensaria, já que há aqui um investimento para um sistema de melhor desempenho de castelharia, utilizar uma solução de vidro triplo. E eu queria perceber qual é que é o vosso posicionamento enquanto fornecedor. Do nosso ponto de vista, este sistema em concreto, a Masterline 10, acomoda uma espessura de vidro duplo ou vidro triplo, tem uma caixa muito generosa. E isto depende muito da localização do caixilho aplicado. Por exemplo, para a nossa regulamentação e para a nossa localização geográfica, um vidro duplo é suficiente para cumprir aquilo que é obrigatório. Mesmo para efeitos do nível Passive House, é possível colocar um vidro na casa de 0,9 com um vidro duplo. O Francisco poderá ajudar-me aqui com uma composição adequada para isso, mas como o próprio caixilho, o UDF, já é abaixo de 1, o que acontece é que automaticamente já vai ter o nível Passive House com vidro duplo. Noutras geografias com um clima mais exigente, especialmente em conjunto com umidades elevadas, por causa da questão também das condensações no interior, justifica claramente a colocação de vidro triplo. Eu vejo isso acontecer, por exemplo, na Escandinávia, nas Suécias, Dinamarcas, na Polónia, Ucrânia. Nesse tipo de mercados é utilizado um vidro triplo. Eu diria que em Portugal, para efeitos de térmica, obviamente que quanto maior for o isolamento, irá sempre melhorar. E no nosso caso, não é tanto por causa da questão do aquecimento no inverno, o nosso problema é outro, que é o dobro da energia que nós utilizamos para arrefecer no verão. Eu estou neste momento em Évora, obviamente estamos na altura do ano pacífica, mas aqui é frequente termos 42 graus no exterior durante a época de verão. E obviamente se eu quero estar confortavelmente com 20 graus no interior de casa, tenho que climatizar a casa para baixar a temperatura para os 20 graus. E como arrefecer é 2 vezes, grosso modo, menos eficiente do que aquecer, nós gastamos muito mais energia para arrefecer do que para aquecer. Por isso, obviamente, é ainda mais relevante esse isolamento. Por isso, teremos sempre um ganho. Agora, a justificação efetiva do vidro duplo ou triplo, depois depende aqui do critério. Se o critério for Passive House, não é necessário, bastará vidro duplo. Se o critério for um critério do melhor possível, obviamente que até um vidro quádruplo, como já havia aplicado numa obra na Ucrânia, com um vidro quádruplo para conseguir um isolamento. Essencialmente não era por causa da questão da térmica, era por causa da questão das condensações. Mas o vidro duplo é mais do que suficiente aqui no mercado português. E se for para a regulamentação, obviamente um vidro duplo na casa de 1.2 é mais do que suficiente. Eu diria até que neste caso em concreto até um vidro para aí de 2 watts por metro quadrado de Kelvin em conjunto com o caixilho, 2 não, mas aí uns 1.8 é possível que se consiga com um espaçador termicamente melhorado até uma janela de classe A+, que não é ao nível Passive House, é de acordo agora com o novo incentivo à substituição de janelas, mas poderá ser suficiente. Por isso, deixo aqui basicamente as várias perspectivas que tenho. A minha pergunta era mais se há muitos clientes que vão procurar esta janela e metem ainda vidro duplo? Sim, porque efetivamente é importante
que haja um certo equilíbrio entre o desempenho térmico do pano de vidro e do caixilho. Se estivermos mais ou menos num nível estabilizado, quer dizer que todo o comportamento térmico do sistema vai estar balanceado. Se houver, por exemplo, um caixilho não tenha ruptura térmica e coloquemos um vidro triplo, aquilo que é o desequilíbrio causado pelo caixilho irá penalizar também, depois influenciar negativamente o próprio vidro. Por isso, quanto mais uniforme estiver o comportamento, ou seja, o U de F ser um valor muito próximo do U de G, isso também nos vai ajudar a ter um bom desempenho e evitar condensações, porque depois o que é que acontece? Como a parede está toda uniforme com o mesmo nível de isolamento, não haverá zonas de fragilidade onde as condensações e o ponto de orvalho se irá gerar de forma concentrada, não é? Por isso o vidro duplo é suficiente, ou seja, a solicitação que temos efetivamente em Portugal é para vidro duplo. No mercado, por exemplo, belga, alemão, inglês, os países mais para o norte poderão pedir vidros triplos porque obviamente poderão ter regulamentações mais estritas do que as nossas aqui. Sim, mas por exemplo uma CF77 também cumpre até uma Passivhaus facilmente, ou não? Cumpre, inclusive a CF77, a versão HI+, até tinha a classificação também para Minergie e para Passivhaus. Mas efetivamente a Masterline 10 permite este equilíbrio, ou seja, não irá penalizar o conjunto vidro mais caixilho, ou seja, estamos basicamente num sistema equilibrado. Pronto. Já agora... Peço desculpa, não consegui ouvir, eu estou aqui com... Eu confesso que o som está um bocadinho aos decalcos. Já agora só queria dizer uma coisa. Por questões de curiosidade, a Masterline 10 neste momento pode ir até 88 mm de massa de vidro. Portanto, espessura de vidro. Era só isso. Não é de massa, é total. Totalidade. É a versão antibala. Sim, peço desculpa. Largura total de vidro, 88 mm. Penso só que à parte, concordo plenamente com aquilo que o Pedro Santos falou e deixo aqui para o João como projetista que também é muito importante a questão do sombreamento em Portugal. Porque acho que por vezes esquecemos todos, estamos só a aplicar vidros XPTO e o sombreamento de uma janela, por vezes está virada à sul, não conseguimos ter uma pala, não aplicamos ou aplicamos por dentro, que o calor já está todo por dentro. Por isso, cuidado, no fundo o vidro não é tudo, o sombreamento é muito importante. José, só aqui um comentário em relação a isso. Eu não referi a questão do fator solar, que obviamente também tem cabimento na nossa regulamentação. É importante pensar isto, é que nós, se utilizarmos o sombreamento e for um sombreamento, por exemplo, em pala, em que não obste à visão, ainda assim poderemos ter que avaliar um fator solar reduzido. Mas muitas vezes é feito também uma combinação com sombreamentos sobre o caixilho, ou seja, do tipo portada, com lâminas, mas obviamente eu não gosto por princípio de considerar esse sombreamento, que tem que ser amovível para que a janela se mantenha transparente e com vista. Acho que não o devemos considerar porque, em grande maioria do tempo de utilização da janela, essas portadas ou esses sombreamentos deverão estar abertos para ser transparente. E, obviamente, o fator solar vai ter que lá estar independentemente disso. Mas, de qualquer forma, concordo inteiramente que é um fator, no nosso caso, no clima aqui na nossa localização, é crítico. Temos screens microperfurados que dá a visão, temos lamelas, temos sem número de soluções que já dá para ter fechado e continuamos a ter visão para o exterior. Pronto, é só porque eu acho que por vezes falamos muito do vidro, esquecemos muito dos elementos de sombreamento. Eu gosto particularmente das árvores de folha caduca. Sim, fantástico. Eu já agora, se me permitiam, e porque estamos aqui a falar às vezes de questões de pormenor, é a questão também da instalação da própria janela. Eu acho que é algo que normalmente é descurado. A nossa intenção aqui, Sodal, também é trazer um bocado para a linha da frente, portanto, a demonstração de soluções simples de instalação, mas que depois fazem toda a diferença. Portanto, todos estes detalhes que estamos a falar da janela Passivhaus, portanto, ela também, se não for corretamente instalada, portanto, não se vai tirar o benefício, portanto, de todos os valores que aqui vamos falar. Portanto, acho que era importante, e daí portanto, este trabalho conjunto para demonstrar que cada empresa, portanto, no seu espaço, portanto, participou para o melhor desempenho, portanto, desta fachada, digamos assim.
Entretanto, gostaria só de pedir para todos os participantes dos parceiros que pudessem deixar aqui o vosso contacto direto no chat, para alguma dúvida, alguma questão que queiram depois colocar, possa ser respondida diretamente por vocês. Portanto, entretanto, iremos terminar mais 5 minutos, mas neste período deixem o vosso contacto. Gostava de perguntar ao João Gavião, porque eu não tenho certeza, se existe algum valor mínimo, ou máximo, queria dizer, do valor de U para os vãos envidraçados. Existe para a envolvente opaca, não é? Mas os vãos envidraçados não tenho certeza se existe um valor máximo de U. Valor... para o nosso regulamento ou para a Passive House? Para o Passive House. Mesmo para a envolvente opaca não há valores máximos. Portanto, tudo vai depender do balanço energético. Okay? Agora, foi aquilo um bocadinho que já foi aqui referido. Portanto, nós numa Passive House, quer dizer, no edifício convencional já não deveria ser admissível que houvesse condensação numa janela ou na caixilharia. Portanto, isso obviamente numa Passive House também não deve acontecer, mas tudo vai depender do balanço energético. E se formos ver os valores de U que são previstos para a certificação de componentes, estamos a falar de valores de U da janela instalada a rondar 1.25, 1.30. Ok? Portanto, esse valor acaba por servir um bocadinho de baliza, mas lá está, este é um valor de U que já engloba não só os componentes da janela, como também a instalação. Okay? A janela instalada. A janela instalada. Okay? Portanto, isso já pode servir um bocadinho de baliza. É que não é fácil chegar a esse valor quando se tem um valor de U de vidro de 1.1, que é o máximo que se consegue com o vidro duplo, depois um caixilho com um valor de 1 à volta de 1, e depois com todas as perdas da instalação não é fácil ficar dentro de 1.25 ou 1.3. Portanto, aquela questão do João Ferreira é muito pertinente, porque uma área de um vidro envidraçado, um vidro triplo, tem uma área muito superior ao caixilho e pode fazer a compensação necessária para chegarmos lá com um acréscimo, se calhar o que ele estava a dizer tem toda a razão, que é, uma casa leva 16 mil de vãos envidraçados, só para esclarecer, só aqui 17, isso pode fazer a diferença. Estou do lado do João Ferreira. Não, mas só para esclarecer, os UDFs do sistema Masterline 10 já são abaixo de 1. E no caso do vidro duplo, aqui o Francisco Ferreira que me ajude, mas efetivamente eu já vi vidros duplos com 0,9, por isso tanto de um lado como do outro já está abaixo de 1, não é muito difícil de atingir. Agora obviamente terá também que ser acompanhado com um espaçador termicamente melhorado e depois a seguir, obviamente, a ligação ao edifício feito da forma que a Saudal aqui descreveu, também penso que irá ser perfeitamente possível de atingir os valores que se está a falar sem grande dificuldade. Não estamos aqui sequer, temos aqui uma folga, estamos a falar de valores que andam no conjunto para do 0,9 a 1 e o João Gavião está a falar de 1,25 e ainda há aqui alguma margem para resvalar em algum componente, não é? Mas também estamos a falar da Masterline 10, que é praticamente a melhor janela que vocês têm. E é uma janela, já não é a melhor janela, mas é praticamente a melhor janela, mas obviamente quando nós queremos cumprir níveis exigentes, não podemos ir lá com veículos muito lentos, não é? Temos que certo, mas eu só estou a dizer acho estranho alguém procurar uma Masterline 10 depois querer um vidro duplo, mas pronto, eu não estou a dizer porque vocês têm uma grande gama e se procurarem uma CF77 com vidro duplo já me faz todo o sentido. Agora, quem vai para uma janela 400 euros o metro quadrado, não sei se é isso, mas deve ser por aí. Agora está preocupado. João Freire, desculpa interromper. Nós, por acaso, estamos a fazer consultoria para uma situação desse género, em que o cliente está a testar várias soluções e isto o PHPP responde a isso, ok? Não há outra forma, porque é física, a funcionar. Nós vamos ver, pela variação dos componentes da janela, vamos ver os ganhos que nós temos. Tudo o resto, não, portanto, não tem valor, quer dizer, é a nossa opinião.
Eu queria só que o Hélder Vilaça falasse de um projeto que eu acho que vai ter grande impacto sobre tudo isto que estivemos aqui a falar, que é, muitas vezes temos excelentes componentes, mas porque são mal instalados, não vão estar a trabalhar no máximo da sua capacidade, no fundo, e é a instalação da janela. Foi um desafio que tu abraçaste e nós agradecemos, e seria importante as pessoas terem conhecimento do que é que vem aí, em várias fases, mas que, no fundo, as pessoas vão ter a oportunidade de tirar partido desse trabalho que tu vais iniciar em breve. Não sei se ouviste, o Hélder está com... Nós estamos a falar, e falamos aqui muito do caixilho, portanto, do vidro, e que faz naturalmente a janela com o seu UW, com os seus valores UW. E depois temos os sistemas de isolamento. Portanto, se nós não conseguirmos de alguma forma ligar todos estes elementos, portanto, as perdas, portanto, estão lá permanentes, portanto, e portanto não estamos a tirar benefício, portanto, de todos os materiais que lá temos. No caso concreto das janelas, portas, mas neste caso concreto das janelas, portanto, são elementos portanto, de interrupção da fachada, mas naturalmente necessárias, até por uma questão de luminosidade muitas das vezes. Eu gostaria só de fazer aqui um parênteses relativamente a este tema e dizer que noutros países, como por exemplo na Lituânia, por exemplo, conheço, o modelo construtivo pressupõe que de uma forma muito generalista as próprias janelas não abram. Isto é só para nós também termos esta percepção. Muitas vezes as janelas, nós temos aqui o conceito do sul da Europa, as janelas abrem por causa da ventilação, mas as janelas não abrem, portanto é mais fácil muitas vezes também terem soluções. Nós também tentar aqui fazer resumidamente, também ter os custos, portanto, do que são a instalação das janelas, as normas, porque também no ISIL, e portanto tudo isso leva a que não haja ou que não haja grande rigor, e quando muitas vezes já se utilizam soluções completas de isolamento. No que diz respeito em questão de associação passiva-house e no que diz respeito também com a questão da SODAL, portanto, a própria SODAL faz parte dos grupos de trabalho que estão a desenvolver a norma portuguesa para a instalação das janelas, que é algo que não existe, e prevemos que no futuro, portanto, isto permita levar a que, portanto, o próprio modelo não permita, portanto, desfazamentos, portanto, na instalação. E esse muitas vezes, portanto, depois todas estas questões que muitas vezes se levantam, exatamente porque, como não existe norma, há que haver debate, porque cada um depois também permite fazer conforme quer. Portanto, nós Sodal, fazemos parte do grupo de trabalho, como eu disse, que está a desenvolver a norma portuguesa para a instalação de janelas. Eu acho que isso vai por si só depois também ajudar muito mais à frente, portanto, a pôr estes processos todos muito mais lineares e a tirar muitas dúvidas a toda a gente. Portanto, essencialmente, o fazer bem e o fazer mal, portanto, a única diferença portanto, é fazer bem à primeira, porque o fazer mal está-se a fazer na mesma. Portanto, a nossa intenção aqui é levar a que se faça bem à primeira. Obrigado, Hélder. Pronto, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Penso que já ficaram aí os contactos dos parceiros intervenientes neste workshop. Obviamente isto é um tema, e como abarcamos aqui muitas especificidades da envolvente do edifício, obviamente havia aqui muita discussão ainda para aprofundar. Isso ficará para desenvolvimentos futuros. Não havendo aqui mais questões, então, no workshop, resta uma vez mais agradecer a participação dos parceiros, portanto, do Grupo Saint-Gobain, da Reiners, da Sodal, da Artbel, e de facto temos aqui uma boa ferramenta, este workshop que aqui vimos, de discussão para o futuro, com a interligação de todos os componentes que fazem parte de um sistema eficiente de uma fachada e de envolvimento do edifício. Vamos então prosseguir para o encerramento deste quarto workshop. Uma vez mais agradecer ao
ao Hélder Vilaça, ao Nuno Rezende, ao Pedro Santos e ao Nuno Évora. Agradecer também ao Francisco Ferreira e ao Vasco Pereira pelo excelente workshop que nos proporcionaram a todos. Vamos então ter na próxima quinta-feira o último dia e fechar esta conferência com mais 2 sessões da conferência. Vamos ter a sessão 3, que será internacional. Vamos ter, e aqui foi um bocadinho difícil conjugar um orador da Nova Zelândia com um orador do Canadá. Portanto, na Nova Zelândia ele vai estar aqui connosco presente à meia-noite, no Canadá ele vai estar presente connosco às 5 da manhã. Portanto, foi o único momento possível de termos o L. Ron Burrell e o Lloyd Alter presentes na mesma sessão, mas foi possível. Vamos ter a moderação do Guilherme Carrilho da Graça e vai ser de facto uma excelente sessão. Depois vamos ter, da parte da tarde, a sessão 4, e com ela fechar a conferência, em que vamos abordar um tema fundamental nos dias de hoje, que é da pobreza energética e de como a Passive House pode contribuir para resolver esse problema da pobreza energética. E vamos ter então o João Pedro Gouveia e a Marta Panão, no fundo, a abordar este tema, numa ação que vai ser moderada pelo professor Manuel Duarte Pinheiro. Portanto, podem encontrar todo o programa no nosso site, podem ainda inscrever-se no que falta no último dia da nossa conferência. Mais uma vez relembrar a exposição que está no programa e podem visitar e ver todas as soluções em PDF e em vídeo, as soluções dos nossos parceiros. E terminar, uma vez mais, deixando aqui novamente o apelo a que tornem-se sócios da associação, façam parte, juntem-se à rede Passive House e deste modo vamos todos contribuir para construir o futuro que queremos. Um agradecimento último aos nossos parceiros de comunicação, aos nossos media partners, aos nossos parceiros institucionais e aos nossos parceiros estratégicos e a todos os presentes e participantes que tornam, no fundo, estas sessões mais interessantes. Muito obrigado a todos.